Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Mecânica Geral. Hoje nós resolveremos um exercício do Hibbeler 3.21, tá? Esse exercício eu tentei resolver esses dias em sala com meus alunos e deu um BO porque no enunciado estava faltando um pedaço, né? Então o enunciado não tinha essa parte aqui, ó, no cabo AC. Então eu vou resolver ele aí bem detalhadamente. É um exercício bem fácil, tá, gente? Bem fácil. Então vamos dar uma olhadinha nele. A esfera D tem massa de 20 kg, então você tem uma esfera com uma massa determinada aí de 20 kg. Se ela tem massa, essa esfera ela vai gerar uma força aqui para baixo. Nós chamamos essa força de força-peso. Então vamos colocar aqui a setinha força-peso. Vou aproximar um pouquinho para enxergar melhor a imagem aqui. Ficou bem feia essa seta, hein? Mas tudo bem. Então nós temos aqui uma seta de força-peso. E nós temos uma força também, que é a força F, que vale 100 newtons. O exercício te forneceu. A força F vale então 100 newtons. Beleza? A F está aqui. Bom, a F estando aqui, vamos trocar os valores. Então F é equivalente a 100 newtons. E a força peso, como a massa é de 20 kg, eu vou usar 10 para a gravidade. Vamos determinar que o peso é 200 newtons. Professor, como assim? Da onde surgiu esse 200 newtons? Força peso, meu querido aluno, é massa vezes gravidade. Como o exercício não te informou qual gravidade ele quer que você use, na Terra a gravidade é de 9,81 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Aqui eu estou arredondando a gravidade, utilizando ela como 10 metros por segundo ao quadrado. Mas é bem importante que você pergunte ao seu professor, caso isso seja uma prova ou uma atividade que você esteja fazendo, qual o valor que ele quer dentro da gravidade, tá bom? Eu vou permitir aqui que os meus alunos utilizem-se de 10, porque a minha ideia é que eles entendam a resolução do exercício mecânico em si, então isso daqui é só um detalhe, tá? Bom, então 200 newtons seria a minha força-peso. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou determinar que toda a força está no cabo AB, porque o exercício diz o seguinte: determine a maior dimensão D, então ele quer qual que é o maior tamanho que eu posso ter aqui, maior altura que eu posso ter aqui, de modo que a força no cabo AC, ou seja, de modo que a força neste cabo aqui, seja nula, seja igual a zero. Então, para essa força ser igual a zero, quer dizer que quem está suportando todo o peso referente a essa esfera é o cabo AB. Então, quem me interessa nessa questão aqui é o cabo AB. Então, vou colocar aqui uma cor para o cabo AB. Esse azul aqui. Então, o cabo AB é o cabo que me interessa. Então, a tração, a força de tração, ela vai estar toda aqui no cabo AB. Vamos transformar o cabo AB em uma seta gigante. Esse cabo AB, então, vai ter toda a tração sobre ele. Tá? E quanto vale essa tração? Não sabemos quanto vale essa tração, mas nós vamos calcular. Então, perceba que a tração, ela vai ter que ser responsável, né, por anular essa força-peso de 200 newtons. Afinal, se ela não anular esses 200 newtons, a esfera estaria descendo, e nós vamos entender que ela não está descendo, certo? Então, eu vou colocar aqui, uma força para cima, na vertical também, e essa força aqui, ela vai ter que ser equivalente a 200. Por que ela vai ser 200? Porque ela tem que compensar os 200 newtons que nós temos ali na parte inferior. E ao mesmo tempo, eu vou ter que também ter uma força para a esquerda, que é a força responsável aí por cancelar essa força que nós temos para a direita de 100 newtons. Essa força para a esquerda, nós vamos considerar ela com um valor de 100 newtons, porque a função dela é cancelar aquela outra de 200. Aquela outra de 100. Por que, professor, que ela tem obrigatoriamente que cancelar? Porque se ela não estiver cancelando essa força de 100, isso aqui não é um exercício de estático, isso aqui não é algo estático, né? Isso aqui estaria se movimentando ou para a direita ou para a esquerda. Para que esse objeto esteja estático, lembre-se sempre disso, a força resultante tem que ser igual a zero. Tá? Essa é uma condição para que o exercício esteja de forma estática, para que seja estático. Então, para que isso seja estático, eu preciso que a força resultante seja igual a zero. Você não pode esquecer disso daqui também, tá? Esse cantinho aqui é o cantinho das informações, Então, eu tenho que ter 100 newtons para a direita. Esses 100 newtons que nós estamos determinando para a direita, na verdade, ele representa o Tx, né? O valor dessa tração T em X. Então, aqui nós temos dois valores já determinados. Tx é igual a 100 newtons e o valor da tração em Y, a componente da tração em Y,
é igual a 200 newtons. Então, nós já tínhamos esses dois valores aqui, ó, Tx e Ty. E isso é bem importante. Por que isso é bem importante? Porque se eu tenho Tx e Ty, se eu tenho esses dois valores, eu consigo aqui, então, ó, achar o valor da tração. Como que você vai descobrir o valor da tração, professor? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Você vai descobrir o valor da tração da seguinte forma. Você vai utilizar das regras básicas de trigonometria. Então, o que nós sabemos é que aqui existe um ângulo, tá? Eu vou colocar esse ângulo da mesma cor que a tração. Então, aqui existe um ângulo, ó. Esse ângulo eu vou chamar ele de ângulo, sei lá, vou chamar ele de ângulo beta. É um ângulo que eu não conheço, eu estou chamando ele de ângulo beta. Se você tem a tração de 100 newtons e você tem a componente, né, de 100 newtons em x e 200 newtons em y, nós nem precisávamos calcular a tração. Se você olhar bem, eu nem preciso calcular a tração. Veja se você concorda comigo. Esse 200 newtons aqui, ele é exatamente essa altura aqui, ó, né? Porque se a componente de tração é 200, 100, e eu determinei que a tração está aqui, eu posso dizer que isso aqui é equivalente a 200 newtons. Vou pegar esse 200 newtons que está aqui e vou transportar ele para cá. Aqui nós estamos fazendo as componentes aí da tração. Estou trazendo essa componente em y para cá, para fechar o triângulo retângulo. E aqui você tem duas opções. Você pode, através desse 200 e desse 100 newtons, calcular o valor do ângulo beta, utilizando o conceito de tangente, porque aí você tem dois valores importantes. Você tem o valor do cateto adjacente ao ângulo e você tem o valor do cateto oposto ao ângulo. Com essas informações, você conseguiria descobrir a tangente, ó. Tangente de beta, né, no caso, seria igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Ou seja, a tangente de beta seria igual ao cateto oposto, que é 200. Por que 200 é o oposto? Porque se o ângulo está aqui, aquele que está de frente ao ângulo é o oposto. Então, 200 é o oposto. E o adjacente, 100, porque é o que está tocando no ângulo. Então, seria 200 dividido por 100. E você, então, descobriria que a tangente vale 2. Ok? Tangente valeria 2. Aí, você iria na sua calculadora e colocaria tangente menos 1. Levaria isso aqui, né? Tangente menos 1 é igual... tangente menos 1 de 2, né? É igual a quanto? Você poderia achar esse ângulo. Não sei quanto dá. Vou colocar aqui na minha calculadora, tá? Shift tangente menos 1 do 2. Então, isso dá 63,4349 graus. Essa é uma forma. Essa é uma forma de você resolver. Você acha a tangente. Agora que você achou a tangente, você vai olhar para o triângulo sem esses rabiscos que eu fiz aqui, né? Então, eu vou até redesenhar esse triângulo para você. Olha só. Como que era o triângulo antigamente? Antes de eu rabiscar ele todo. Ele era assim, ó. Ele tinha 2 metros de base. 2 metros de base. E na altura, ele tinha um pedaço que valia D, aqui embaixo. E ele tinha lá em cima um pedaço que valia 1,5 metro. Então, se você pegasse esse D mais 1,5 metro, você tinha a altura do triângulo. Olha que bacana. Se eu sei aqui o valor do ângulo, o ângulo tem 63,43, né? Esse é o ângulo beta. Lembrando aqui que era a tangente do ângulo beta. Você tem o ângulo, você tem os catetos, você conseguiria calcular o valor de D. Você calcularia o valor dessa altura aqui, com isso acharíamos D. Vou te mostrar como é que faz, ó. Imagina então que aqui seria tangente de beta. Quanto vale a tangente de beta? Tangente de beta vale 2, a gente calculou aqui, né? A tangente de beta vale 2. Nem precisávamos então ter calculado o ângulo, na verdade. Então, tangente de beta vai ser o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? Essa altura aqui. Não sei quanto vale essa altura, né? E sobre o cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? 2. Então, vamos trocar. Tangente de beta, nós sabemos que vale 2. O cateto oposto, que é essa altura, é a distância mais 1,5. Vou chamar de D mais 1,5. Tudo isso está dividido por esse cateto adjacente, que é 2 metros. 2. Pô, bacana. Esse 2 está dividindo, eu posso passar ele para lá multiplicando, não é isso? Então, 2 vezes 2 daria 4. Então, 4 é igual a D mais 1,5. Se 4 é igual a D mais 1,5, o que nós fazemos? Nós pegamos esse 1,5 positivo e passamos para lá negativo. Então, fica 4 menos 1,5 é igual a D. Quanto que é 4 menos 1,5? 2,5. Né? Então, nós teríamos um valor de D equivalente a 2,5 metros. Então, essa era uma das formas de resolver esse exercício, através da ideia de tangente. Vou trazer isso aqui para cá. Vamos reduzir aqui a imagem de novo.
Qual era a outra ideia? O que mais você poderia fazer para descobrir o valor de D? Você não precisava calcular a tangente, você poderia usar o conceito de semelhança de triângulos. O que é semelhança de triângulos? Tanto esse triângulo aqui, que você está analisando da tração, quanto o triângulo da distância, vão ter os mesmos ângulos, né? O ângulo é o ângulo beta. Então, tanto a tração quanto a distância apresentam o mesmo ângulo, que é o ângulo beta. Então, aqui você teria tração, aqui você teria um valor de hipotenusa que a gente não conhece, vou chamar de hipotenusa. Olha só. Aqui você tinha uma base de 2 metros, aqui você tinha uma altura de D mais 1,5, a altura. Você pode chamar de H, tá? Se você quiser, e depois achar o valor de D. Eu vou chamar de D mais 1,5 já, né? Mais prático. Você está no ensino superior, isso aqui já é mais prático do que ficar calculando primeiro a altura, depois jogando em outra fórmula, bobeira, né? Bom, qual que é a base? A base era da tração. E eu inverti aqui, hein, gente? Inverti. Vou trocar aqui. Aqui eu estou usando os valores de distância e o lado de cá eu estou usando os valores da tração. Deixa eu recortar isso aqui que é mais fácil. Então, aqui eu estou usando tração e aqui eu estou escrevendo as distâncias, que é uma hipotenusa qualquer, eu não sei quanto vale essa hipotenusa. E também nem quero saber, né, gente? Não quero saber. A hipotenusa seria o comprimento do fio, do cabo. Eu não quero saber o comprimento do cabo. O que eu quero saber é o valor de D. Então, olha só, eu vou relacionar o triângulo da tração com o triângulo da distância. Qual era a tração em X? 100 newtons. Qual era a altura? 200 newtons. Aqui nós vamos esquecer as unidades de medida, porque a gente está falando de uma proporção, em uma proporção, tá bom, gente? Nós estamos usando aqui o conceito de semelhança de triângulos. Então, se esses triângulos aqui têm ângulos iguais, né? Esse ângulo aqui é igual, vamos colocar uma cor diferente. Esse ângulo aqui é igual para os dois triângulos, e eles são triângulos retângulos, ou seja, ambos apresentam um ângulo de 90 graus, você pode aplicar aqui o teorema de Tales. Ou seja, de qualquer forma, é uma proporção simples. Esse sobre esse tem que ser igual a esse sobre esse. Ou seja, D mais 1,5 dividido por 200 tem que ser igual a 2 dividido por 100. Então, este sobre este é igual a este sobre este. Certo? Ok. Vou aproximar desse cálculo. Opa. Vou aproximar aqui para nós olharmos de pertinho e ficar bem grande a letra, né? Fácil de entender o que eu estou escrevendo. Esse 200 que está dividindo, ele divide tanto D quanto 1,5, tá, gente? Talvez não tenha ficado claro aqui, mas era D mais 1,5 sobre 200, tá? Então, esse 200 está dividindo ambos. Então, eu vou pegar esse 200 e vou passar para lá. Está dividindo, passa multiplicando. Então, nós vamos ter o seguinte. D mais 1,5 vai ser igual a 2 vezes 200 dividido por 100. Tá bom? 200 dividido por 100, você pode cortar os zeros. Então, ficaria D mais 1,5 é igual a 2 mais 2. 200, opa, 2 mais 2 não, 2 vezes 2. 200 dividido por 100 dá 2. Ó, corta os zeros de baixo com os zeros de baixo, 2 dividido por 1 dá 2. Então, isso aqui daria 4. Então, D mais 1,5 é igual a 4. Esse 1,5 que está positivo, você pode passar para negativo. Então, D é igual a 4 menos 1,5. 4 menos 1,5 é igual a 2,5. Então, uma segunda forma de você calcular isso aqui é através de semelhança de triângulos. Então, nós poderíamos sim determinar isso daqui através de uma semelhança de triângulos. Também conhecido no ensino fundamental como teorema de Tales, tá? Você vê isso daqui, acho que na sexta série do ensino fundamental, você já vê isso daqui e revê isso aqui no ensino médio também, trigonometria. Então, você poderia calcular tanto pela ideia de tangente, quanto pela ideia de semelhança de triângulos, tá bom? Existem outras formas? Existem outras formas, tudo bem? Você tem até aquela fórmula de você achar os ângulos aqui entre os caras e aplicar a lei do seno e tudo mais, mas eu não vou mostrar nesse exercício porque aqui eu já cumpri a minha missão, que era resolver esta questão, tá? Então, tá aqui resolvido o exercício para vocês. Aqui estão as formas que você poderia utilizar para resolver, duas formas diferentes para resolver esse exercício. Então, aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
Espero vocês então na nossa próxima aula. Tudo bem? Um grande abraço a todos. Fui!